Salve, salve, galera do podcast. Mais uma noite especial, uma noite para celebrar você, mulher, você que faz a diferença no mundo, que faz a diferença na nossa vida. Eu já deixo meu muito obrigado. Até porque a humanidade sem a mulher, ela não consegue viver, ela não consegue organizar as coisas, e mulher é isso. Mulher é trazer paz, organização, é trazer equilíbrio. Então, esse mês sim, esse mês a gente aproveita para homenageá-las. E homenageá-las de que forma? A gente convidou as principais youtubers aí do Brasil que têm se destacado, que têm feito uma liderança em cima de fazer o bem, de trazer justiça, e elas estão aqui para contar um pouco de sua história, porque, infelizmente, muitas vezes os influenciadores falam suas opiniões, falam da vida de outras pessoas, mas esquecem de falar um pouco de si. E é bom a gente saber a vida, a trajetória dessas pessoas que tanto se dedicam para trazer informação para você, para trazer uma opinião. Então, selecionamos algumas. E eu estou super feliz porque hoje eu estou com uma super mulher. Ela, ela que é uma grande amiga, já revelo para vocês. É uma mulher que é cheia de amor. Acho que é o youtuber mais charmosa do Brasil, até porque ela esbanja uma beleza maravilhosa. Então, tive que convidá-la, não podia deixar ela de fora. E só admiração, porque ela mostra o quão grande é essa mulher. Eu não vou demorar muito, porque a live hoje é rápida, a gente não vai abrir para perguntas, e eu quero tornar essa sexta-feira super legal para vocês. Aproveitem, porque é uma oportunidade de vocês conhecerem essa mulher maravilhosa chamada Marina, doutora Marina Liz. Seja bem-vinda aqui ao canal Podcast em Jampa. Boa noite, doutora Marina. Boa noite, Júlio. Tudo bem? Tudo bom. Que felicidade de receber aqui, trazer lá ao palco. E já vou pedir para que você se apresente, porque as pessoas estão ansiosas para saber quem é a doutora Marina Liz, quem é essa mulher que traz informação, opinião e faz aquela leitura de forma diferente, técnica e humana, no seu canal Leitura dos Fatos, que hoje é sucesso na internet. Então, por favor, faça as honras e se apresente aí para todo mundo. Júlio, eu começo saudando você, te agradecendo muito, muito mesmo pelo convite, né, tão honroso, porque eu sei que você escolheu algumas pessoas, porque você mesmo disse que não poderia trazer todas como você gostaria, né? Então, eu quero te agradecer muito pelo convite, eu quero saudar a sua audiência, quero falar um oi para todos vocês e agradecer por vocês estarem aqui conosco. Ser saudado por você, Marina. Vou chamar de Marina, até porque você é uma grande amiga, então vou esquecer um pouco de doutora, para poder falar um pouco de sua vida de forma mais íntima e trazer isso para os seguidores, para que eles possam, de fato, conhecer um pouquinho da tua vida, do teu dia a dia, do antes do youtuber, e você poder explanar um pouquinho de sua história, de suas ideias, de seus filhos. Mas aí já é de clichê, o que eu vou lhe perguntar é você trazer exatamente isso. Quem é Marina? Onde Marina nasceu? Onde Marina vive? De onde ela está falando? Em que ela está trabalhando? E como foi depois a gente entra nessa história de youtuber, porque agora eu quero saber, na verdade, é a história de Marina, de onde vem Marina. Então, Marina Liz nasceu Marina Elizabeth.
que é o nome, o segundo nome, meu pai amava, Rainha Elizabeth II, e aí ele colocou meu segundo nome como Elizabeth. Meu primeiro nome foi escolha da minha irmã mais velha, a qual eu agradeço muito, porque eu amo meu nome, né? Assim como o nome Marina, eu amo água, eu amo chuva, eu amo piscina, então tem tudo a ver comigo, os dois nomes. Então ficou Marina Liz para ficar um pouco mais curto, né? Bom, eu não nasci em São Paulo, eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Vim para cá, para São Paulo, muito cedo mesmo. Então eu não tenho sotaque mesmo de mineiro, embora eu amo o sotaque mineiro. E todos sabem, né? Eu sou advogada, trabalho principalmente na área de direito de família e na área civil. Mas também já atuei na área tributária, inclusive já dei aula por 20 anos com a legislação, né, de legislação tributária, fiscalização dos direitos da empresa, em algumas entidades, como, por exemplo, Fiesp, entre outros, Ciesps e por aí. Também na UAB já dei palestras e tudo mais. Que mais? Você fez várias perguntas em uma só, né? Então, eu falo com vocês desde a cidade de Santo André, uma cidade onde eu resido há pouco tempo, porque eu sempre residi, desde que meus pais vieram para São Paulo, eu sempre residi em São Paulo, capital. Mas há alguns anos eu falo com vocês desde Santo André, cidade de São Paulo também. Certo. Então, desde quando, mais ou menos, você lembra, quando entrou nessa vida de youtuber para bater um papo com o pessoal? Sim. Então, começa assim, né? Na verdade, muito antes, eu nem sei se o YouTube já existia, porque, assim, desde criança eu gostava de escrever. Eu sempre me dei melhor para escrever do que para falar, né? Eu acho, até hoje, assim. Então, eu escrevia desde criança, eu escrevia contos, eu escrevia histórias de amor, essas coisas, e participava de concursos na escola. E o meu filho caçula, ele seguiu isso, ele gosta de escrever, já escreveu livros, nunca publicou, mas ele tem livros escritos. E livros bacanas, a meu ver, bacanas mesmo as histórias. E quando foi lá, isso tem mais ou menos uns 15 anos, ou um pouco mais, ele entrou num site chamado O Recanto das Letras, eu não sei se vocês conhecem. E ele escrevia lá. E eu, quando eu soube que ele comentou comigo, eu falei, eu também eu quero continuar escrevendo, há tantos anos eu não escrevo. Se bem que eu também já escrevi, enquanto advogada na área tributária, eu escrevia para o DCI, eu escrevia para o Diário do Comércio, né, escrevia para alguns boletins especializados na área tributária, tenho até guardado isso. E daí, quando ele falou isso, eu falei, eu quero escrever, né, e aí eu comecei a escrever prosa poética, porque eu não sou muito chegada em poesia, mas eu gosto de prosa poética. Eu comecei a escrever prosa poética nesse site, Recanto das Letras. Depois surgiu essa questão de blog, que eu nem sabia o que era, perguntei para o meu filho caçula, ele falou, mãe, blog é tipo um diário. Eu falei, então eu vou fazer um diário. Eu sempre gostei dessas coisas, sabe? Diário, o que é? É para a senhora escrever o que a senhora quiser. Eu falei, como eu gosto de escrever, eu falei, tá bom. Aí eu só posso, rapidinho, senão eu vou esquecer, mas eu vou discordar de uma coisa. Acredito sim que você escreva muito bem, porque lhe acompanho, mas tenho certeza que você fala também muito bem e se comunica muito bem, porque a gente vê a facilidade que você tem em transmitir tudo que você tem ali de ideal para transmitir para seus seguidores. Então, vou discordar dessa história de dizer, não, eu não me comunico bem de jeito nenhum. Acho que super bem, mas vou deixar você continuar aí a história. Não, obrigada pela interrupção, até deu oportunidade para eu explicar. É porque eu me acho muito prolixa, né? E para escrever você tem oportunidade de enxugar um pouco, né? Enfim. Então, aí eu comecei a escrever no blog e criei um blog chamado Uma Janela para Dentro, porque eu sempre gostei de psicologia e autoconhecimento, tanto que eu estudo esse tipo de assunto até hoje. E aí eu comecei a escrever nesse blog, um blog meu mesmo, Uma Janela para Dentro. E aí eu comecei a gostar muito, porque começou a vir pessoas do mundo inteiro elogiando, cobrando, quando eu demorava um pouco para escrever e tal. E aí foi indo, aí eu entrei no YouTube. Só que no YouTube eu entrei em 2012. Mas eu não... Tudo isso eu fui fazendo sozinha, porque meus filhos, apesar de me apoiarem, eles não sabem fazer esse tipo de coisa. E ninguém me ajudou, ninguém sabia me ajudar, e aí o pessoal pedia tradutor, o pessoal escrevia Uma Janela para Dentro, o pessoal escrevia
da Grécia, do Japão, tal, só que, e muitos às vezes escreviam em inglês assim, para eu colocar um tradutor, aí aos trancos e barrancos eu coloquei o tradutor, e aí eu comecei a gostar, sabe, muito, muito, eu vi que eu estava ajudando algumas pessoas, e aí eu já tinha YouTube e continuei em uma janela para dentro, e aí um certo dia eu resolvi fazer vídeos, só que esses vídeos não tinham muita visualização, e poucas visualizações, só teve um que tinha 50 mil, mas todos os outros eram muito pouco. Mas eu fui indo, meus filhos me incentivando, nunca, né, não, mãe, não sai, mas tem pouco, ninguém vê, tal. E assuntos até que eu, modéstia à parte, acho que são assuntos bacanas, mas, enfim. Aí, o ano passado, em outubro, no dia 5 de outubro, quando eu resolvi parar de fazer vídeo para o YouTube, eu já estava cansada de não ver visualização, né? A gente se prepara com carinho, não tem visualização quase nenhuma. Aí eu falei, não vou fazer mais, eu vou fazer esse último. E aí, como Ana Sofia, eu estava nos bastidores só, acompanhando outros colegas de plataforma que falavam sobre True Crime. Eu sempre gostei. E acompanhava canais grandes também. Só que o que aconteceu? Quando eu fui fazer esse vídeo, gravado, achando que fosse o último, eu não ia encerrar o canal, mas eu ia parar ali, sabe? Eu estava desistindo já. Acabou que, hoje eu sei que é porque era o caso Ana Sofia, né? Até então eu não sabia que era por isso. Nossa, o vídeo alcançou muita gente. Para a minha média, pode-se dizer que bombou, né? E aí eu comecei a me animar, falando do caso Ana Sofia para lá, Ana Sofia para cá, porque de verdade eu queria falar do caso Ana Sofia. Eu queria explicar conforme eu me enxergava, o lado jurídico, né? Eu via que ainda na época não tinha advogados falando sobre o caso Ana Sofia. E eu falei, poxa, eu acho que eu posso trazer alguma luz para o caso, né? E aí foi o que eu fiz. Só que aí, com o tempo, eu fui parando de falar do caso Ana Sofia, e conforme eu paro, também param as visualizações, né? Tem que ser coerente, mas fato é que eu vou continuar no meu canal, e mesmo sem falar do caso, né? A não ser quando surgir alguma novidade real, né? Sim, verdade. É um caso que chama atenção porque virou um fenômeno e, na verdade, virou também um caso que, para mim, de muitos ensinamentos, inclusive para todas as áreas. É um caso que chamou-se a atenção de órgãos públicos de todos os lados e pode trazer discussões muito pertinentes e até incentivar a população, ensinar para que cada órgão serve. Aqui, pelo menos no nosso canal, no meu, no seu, a gente percebe que é muito didático. Não tem muita essa história de disse, me disse, de que alguém acha ou não acha. A gente usa muito essa questão de que a gente tem que seguir os meios legais e os meios respeitar os órgãos que são responsáveis por cada situação. Exato. Mas eu queria saber, Marina, voltando um pouco para a tua vida pessoal, esse gatilho de você entrar na internet surgiu exatamente pela necessidade de falar um pouco de você, dessas suas opiniões, ou você visava algo mais profissional, tentar ver algo diferente, tornar isso como uma fonte de renda? Porque, vamos e convenhamos, hoje a internet ela é um mundo que dá voz e dá vez e também pode se transformar numa boa fonte de renda. Então, você pode sim aliar o que você tem prazer de fazer com o ganhar dinheiro, né? E eu acredito muito que quem faz bem feito, como você tem feito, daqui a pouco, se não já está, vai estar daqui a pouco ganhando uma boa grana com o YouTube. Então, me fala um pouquinho disso aí para a gente entender. Olha, Júlio, assim, eu vou ser bem sincera, eu gosto muito de dinheiro, muito, muito mesmo, muito. Eu sou ambiciosa, não sou gananciosa, mas sou uma pessoa ambiciosa, ensinei isso para os meus filhos, a gente não pode ser hipócrita. Nós vivemos num mundo em que dinheiro é muito importante e tal, mas de verdade, eu nunca parei para pensar nisso, porque quando eu entrei no YouTube, eu nem sabia de verdade, eu não entendi essas coisas. Quando eu entrei em 2012, foi quando eu me registrei no YouTube, eu nem tinha um canal, eu não sei se já era canal, acho que não, né? Eu não tinha vídeo. Mas eu não me lembro das pessoas falando que ganhavam dinheiro, eu não lembro de nenhum YouTube que
fazia sucesso. Então, e também, eu não lembro dessa parte de verdade, para te falar. Tanto é que quem me falou monetiza foi um grande amigo do YouTube, o Marcondes Marques, falou para mim, ué, você não é monetizada? Eu tinha 1.100 e pouco, 1.410, eu acho. E ele falou, ué, você não é monetizada? Eu falei, não, eu não entendia dessas coisas, entende? O que me motivou é o seguinte, é um pouco desagradável falar da gente mesma, né? A gente fica um pouco desconfortável. Mas é porque, assim, desde que eu era, vamos dizer, adolescente, pós-adolescente, eu me lembro que a minha mãe falava muito para mim assim. A minha mãe, ela ficava me olhando às vezes, né? Eu estava falando e ela ficava me olhando. Às vezes eu falava, por que ela está me olhando assim? Minha mãe tinha olho azul, verde, o olho da minha mãe era verde. Um olho bem assim, mais ou menos parecido com o meu, só que verde, bem assim, vivo. E ela falava, sabe, porque eu gosto de te ouvir falar. E aí eu via que outras pessoas falavam assim para mim, e até hoje as pessoas falam, nossa, eu gosto de te ouvir. Você me passa segurança, você me passa isso, você me passa aquilo. Aí algumas pessoas começaram a falar assim, isso quando nem tinha YouTube. Eu me lembro que eu tenho uma amiga, até ela é minha amiga até hoje, ela é amiga da minha irmã quando eu era criança, e se tornou minha amiga também, né, amiga da família. Ela falava assim, na época que não existia YouTube, ela falava, você dá aula, por que você não faz aulas sobre como ser mãe? Porque ela achava que eu era uma mãe muito assim, que eu precisava ensinar algumas coisas, porque eu falava algumas coisas para ela, porque eu já lia livros de psicologia, né? Para entender como é que eu ia educar meus filhos, que eram 2 meninos, homens, né? Então eu senti um pouco de desafio, como é que eu vou criar bem, né? Eu quero criar bem, não só para eles terem notas boas, eu quero que eles tenham um emocional legal. E aí ela falava para mim, nossa, você fala umas coisas, você tinha que falar isso para meu sobrinho, para minha cunhada, porque ela mesma não tem filhos até hoje. E tal, e às vezes ela ia comigo, ela era uma amiga muito querida, às vezes acontecia dela ir comigo em alguns, como se diz, em algumas reuniões, né, da escola, porque eu acompanhei, eu fiz uma escolha na minha vida, eu escolhi acompanhar, apesar de trabalhar, acompanhar meus filhos, sabe, em muitas fases da vida deles. E aí, em algumas reuniões, eu fazia questão de ir, outras era a babá que ia. E daí ela falava para mim, nossa, mas você... E aí ela via alguma mãe sendo mais áspera com as crianças, ela falava, olha lá, você precisa conversar com aquela mãe. E aí as pessoas começaram a me falar isso, conforme surgiu o YouTube, por que você não abre um canal para você explicar algumas coisas, para você falar? E as pessoas nem falavam no sentido jurídico. Tanto é que o meu canal, nem o Doutora na Frente não tinha, eu pus recentemente, porque muitas pessoas vieram e falaram, já que você está falando do caso Ana Sofia, coloca que você é doutora, para as pessoas verem que é uma advogada que está falando do caso dela, porque até então não tinha advogados falando sobre o caso Ana Sofia. Então, o meu canal era só Marina Liz. E eu não falava da parte jurídica quase. Eu falava muito mais de autoconhecimento e de política, né? Então, na verdade, surgiu o meu canal por isso. Tanto Sim. é que, mesmo quando eu falo de Ana Sofia, eu sempre trago alguma reflexão. Eu gosto de puxar, que nem você, Júlio, sabe disso, porque você também gosta, eu adoro filosofia, eu amo filosofia, entendeu? Então, eu gosto de puxar para esse lado, entendeu? De conscientização, porque eu acho que o mundo, por exemplo, meus filhos, só me estendendo um pouquinho nesse esclarecimento, eu nunca obriguei meus filhos a fazer nada, sequer ir para a escola, porque era uma coisa que eles já gostavam de fazer. Então, nem isso eu poderia talvez até obrigar se eles não gostassem. Mas sequer eu fazia isso, nem com a escola. Porque sempre foi pela base da conscientização. E o pai deles sempre me ajudou nisso, nunca me desautorizava, eu também não o desautorizava. Então, a gente combinou de criá-los assim, na base da conscientização. Porque não adianta só a educação, também tem que ter conscientização, entende? Por isso que surgiu o meu canal, é esse o sentido dele. É bastante interessante ouvir isso, porque a gente vê como são as coisas, né? Naturalmente, a gente termina puxando a veia da gente. A gente puxa essa veia humana, como eu bem falei, e aí vem a parte jurídica, que faz parte de sua vida também, e, naturalmente, a gente termina dando opiniões de situações, como um caso como esse que a gente citou, que foi de uma relevância gigantesca, né? Tomou proporções que ninguém esperava e que está aí até hoje ainda
com esses comentários todos, com essas visualizações todas. É um verdadeiro fenômeno. Mas também a internet, ela também tem seu lado negativo, naturalmente, como qualquer outra coisa, que são aqueles haters, né, que vêm, que faz comentários maldosos, às vezes querendo desestimular a gente, porque eles às vezes não aceitam a nossa opinião com algumas coisas. E aí eu queria saber como é que você lidar com isso, com essa situação, quando você faz um trabalho doando amor, porque tenho certeza de você já está aqui porque você está doando amor, você está se propondo a falar um pouco da sua vida para que as pessoas lhe conheçam e tenho certeza que vem alguém para chegar e para soltar alguma piada, dizer alguma coisa, às vezes ofender o lado moral, até porque eu também sofro isso aqui diariamente. Infelizmente, a gente se surpreende até às vezes com as pessoas que fazem isso, porque às vezes eu fico lidando com situações com gente que a gente pode dizer assim, que comeu no prato da gente e hoje está cuspindo nele, né? Então, eu queria também ouvir tua opinião, Marina, que tenho certeza que você já deve ter passado maus bocados. Inclusive, já passei e passo ainda, né? Mas eu nem chamo de haters nesse caso específico, porque, assim, os meus filhos, eles são, assim, eles me protegem muito, assim, sabe? Eles têm o instinto de me proteger. Eles, depois de uma certa idade, que eu atingi uma certa idade e eles foram ficando homens, né? Eu sinto isso, que eles me protegem muito. Porém, nesse quesito da internet, porque eles também têm uma maturidade muito grande. Às vezes eu acho que eles têm até mais maturidade do que eu, embora sejam pessoas muito leves, muito bem-humoradas e tal. Mas nesse mundo da internet, eles me incentivam e já me prepararam. Falaram, mãe, quando eles viram que o meu canal deu essa guinada, eles falaram, olha, mãe, eles me chamam de mãe, né? Mãe, já se prepara, a senhora vai ter haters. E quanto mais o seu canal crescer, mais haters a senhora vai ter, porque isso é do jogo. Eles falaram, porque assim, eles não têm canal, mas eles acompanham, né? Eles têm lá sabe como que é jovem, né? Sempre está assistindo as coisas pelo YouTube. Então eles falam, todo canal, conforme cresce, vai tendo haters, mas a senhora não se preocupe. A senhora fica tranquila, o importante é a senhora fazer o seu trabalho da melhor maneira, como a senhora vem fazendo, né? E eles assistem ao meu canal também, sabe? Às vezes comentam e tal. Então, o que acontece? Quando eu percebo que é um hater mesmo, que é muito pouco, sabe, Júlio? Por enquanto, eu tenho tido essa sorte. Quase nenhum, posso dizer assim. O que existe são pessoas que vêm ao canal para fazer uma crítica mais ácida, sabe? Alguma coisa assim. Eu não costumo responder. Eu respondo às pessoas que são gentis, não precisam concordar comigo, mas que sabem fazer uma crítica, essas pessoas que têm educação, a essas pessoas eu respondo, né, sempre de forma mais carinhosa que eu posso, que é assim que eu me sinto em relação a essas pessoas. Agora, quando são críticas ácidas, eu mantenho, mas eu não tiro e não respondo. Agora, eu retiro quando são críticas que você percebe que estão ofendendo a mim, que também é raro, ou que estão ofendendo algum colega de plataforma, que por mais que eu não concorde com esse colega, eu não vou permitir, assim como eu falo para as minhas moderadoras, para elas agirem assim também. Então, existe esse critério, né? Agora, hater mesmo, que significa aquele que odeia, eu não sei se eu sou muito ingênua, né? Mas eu ainda não vi nenhum hater, né? Agora, se esse hater vier, ele não vai encontrar em mim uma resposta, porque o meu coração não vai ter, ele não vai sintonizar na vibe do hater, entende? Então não vai dar match. Então eu por enquanto, é como eu estou te falando, é minha experiência, né? Eu não tenho praticamente ainda, graças a Deus, porque também meu canal, agora que eu atingi 7 mil, né? Eu espero que vou até, dar palmas porque eu estava acompanhando. Fiquei super feliz. Quando eu vi que chegou aos 7, eu disse, eita, coisa boa. Suado, cada um deles, viu? Mas eu agradeço por cada um desses 7 mil. Amo. Verdade. É aquela história, a gente joga com as pedras que a gente tem. E Exato. tenho certeza que você, como eu, a gente tem o pessoal, os seguidores são orgânicos, né? A gente não usa metodologia de comprar, de ir lá só para mostrar que tem muitos seguidores.
Não, a gente vai fazendo um trabalho e essas pessoas que nos seguem é por livre e espontânea vontade e não tem nada disso de usar estratégia para poder puxar esse povo, mas sim falar da vida, falar a nossa opinião, fazer a leitura dos fatos, né, que isso é que é o melhor. Achei super interessante você batizar o seu canal com esse nome e acho que Marina Liz vai dar o que falar. Agora eu tenho uma pergunta, Marina. Eu acho que todo mundo que está aí no YouTube pensa nisso, inclusive eu, porque também a gente não vai ser hipócrita de dizer, eu não penso em dinheiro, tá certo, ninguém pensa em dinheiro no começo. Mas quando começa a vir essa possibilidade, eu sei que Marina hoje ainda advoga, mas se Marina der um mega boom na internet e começar a ganhar uma boa grana, Marina deixa a advocacia e vai ser uma youtuber de profissão? Olha, eu não preciso nem ser youtuber ganhando bem para deixar, né? Eu tenho algumas causas, principalmente uma em especial, que assim, eu já ganhei todas as instâncias, já voltou para a primeira agora. É uma causa que vai me deixar bem, muito bem de vida mesmo, né? Então, já com essa causa, eu já paro de trabalhar, né? Porque eu trabalho já como advogada já há 37 anos, né? Fora 10 que eu já trabalhava na área Já fiscal, poderia né? estar aposentada, no caso, né? Na verdade, eu me aposentei agora em dezembro, né? Oficialmente, continuo trabalhando, né? Mas, por outro lado, eu acho que abandonar totalmente, 100%, eu acho que eu não devo, até por conta do YouTube, porque senão como é que eu vou? Tudo bem que eu sendo uma advogada aposentada, eu sempre vou ter bagagem, né? Uma outra coisa para fazer. Mas nada como a gente, como diria meu professor, né? Encostar um umbigo. Ele falava, advogado é aquele que encosta o umbigo no balcão. Não adianta falar que tem OAB, que tirou OAB, mas ou às vezes nem OAB não tem e não trabalha. Eu nunca parei de trabalhar, ininterruptamente, 37 anos. Nunca parei, nunca, nunca, nunca. Nem quando as crianças nasceram. Eu parava só aqueles diazinhos e voltava, e às vezes a audiência, as primeiras, né, depois do parto. Mas assim, sempre trabalhando. Então, a gente estando naquela tarefa, né, do dia a dia, eu acho que fica melhor para trazer para o público esse dia a dia, né? Se a gente se aposenta também, ainda é uma bagagem legal, mas nada como a gente estar no dia a dia, né, do fórum, né, das atividades jurídicas, para a gente falar com mais propriedade. É verdade. Eu agora, uma outra curiosidade, como é para conhecer Marina, agora eu já estou adentrando no mundo do YouTube, quero saber uma situação engraçada e quero saber uma situação também que foi chata de ter sido lidado e queria que você falasse aí, uma dessas duas, na verdade, as duas. Joga No para a gente. YouTube, Sim, agora já como youtuber, algo engraçado que aconteceu e algo chato também que aconteceu e você ficou assim, meio chateada, se segurou, mas caminhou, continuou indo para frente e é vida que segue. eu tenho pouca experiência, né, como YouTube, mas uma engraçada. Eu acho engraçada, né? Quando eu comecei, porque eu comecei só fazendo vídeos, né, prontos. E daí só que o Joaquim começou a aparecer nos vídeos. E aí eu ficava cortando. E cortei, fatiava os vídeos, porque ele parecia, teve uns dias que ele estava terrível, ele ficava aparecendo toda hora. Então dá trabalho, né? Dá muito mais trabalho fazer vídeo pronto do que fazer live. Na minha opinião, eu acho que dá mais trabalho. Até porque eu gosto de colocar imagens tal, quando eu faço vídeo gravado. E ele entrava, e eu cortava. Um dia eu estava quase chorando. Eu falei, tadinha, eu não posso brigar com ele, né? E ao mesmo tempo porque eu não posso fazer vídeo qualquer hora, né? Tem que ser à noite, por causa do meu trabalho, final de semana. Aí eu contei para o meu filho, um dos meus filhos, que é meu incentivador também, e ele riu muito, muito. Ele falou, mãe, mas por que você está cortando os vídeos? Eu falei, porque o Joaquim não para de entrar nas lives, nos vídeos. Ele falou, mãe, mas você tem que deixar o Joaquim aparecer, porque as pessoas gostam de bichinho, mãe. E eu estava quase chorando, achando que era um problema, porque, veja, eu era nova, né, no YouTube. E na época eu nem era conhecida, né?
muito. Hoje eu sou um pouquinho, mas era bem menos. E daí, quando eu deixei o Joaquim a primeira vez aparecer e não cortei, ficou muito melhor para mim, porque eu não me preocupei com isso. E o Joaquim fez um sucesso, assim, ele fez um sucesso que eu não entendi nada, né? Eu falei, olha como a gente é inexperiente, né? E meu filho, ele não tem experiência por ser youtuber, porque ele não é, mas ele tem experiência porque ele é público, né? Ele assiste vários canais, né? Então, essa foi uma coisa que eu achei interessante. Também o dia que eu fui fazer, porque foi assim, eu tinha muita vontade de fazer entrevista, porque o que eu quero fazer, eu já te falei, no YouTube, um dos meus sonhos é fazer podcast. Esse é o meu sonho, fazer podcast. E aí, eu ainda nem era, né, ninguém me conhecia, eu era menos conhecida do que hoje. Aí um dia eu estava na Europa, né, porque eu vou uma vez por ano visitar meus filhos, eu estava com o meu filho mais velho, e ele é o mais, assim, na dele, assim, ele é mais retraído. Mas é muito meu incentivador também. Aí eu falei para ele que eu queria tanto fazer. Ele falou, mãe, faz qualquer dia uma entrevista, não precisa só fazer ao vivo, faz gravado. Eu falei, mas com quem que eu vou fazer? Imagina, eu não tinha nem o tanto que eu tenho hoje de inscrito, eu não tinha nem 1.000 inscritos. Sim. E eu falei para ele, imagina, você tá doido, como é que eu vou fazer? Ele falou, mãe, não importa, faz. Eu falei, mas quem que vem no meu canal para entrevistar? Ele falou, faz entrevista com o tio Paulinho. Ah, legal. Muito obrigada. Então, e aí ele falou, faz entrevista com o tio Paulinho. É um dos meus irmãos, né? E meus irmãos são fantásticos e tal, e eu sei que ele toparia, só que eu estava na Europa. Eu falei, nossa, que ideia boa. Eu falei, mas agora eu quero fazer logo. E eu fico 3 meses lá quando eu vou, geralmente. Eu falei, agora eu vou ter que esperar voltar para o Brasil para falar com ele? Ah, nossa, o que eu faço? Ele falou, calma, mãe. Ele falou, já sei, faz comigo. Só que eu achei que ele estivesse brincando comigo, porque ele é mais tímido, assim, não é que ele é tímido, ele é mais retraído. Aí eu falei para ele, sério, você tá falando sério? Ele falou, tô. Só que assim, ele falou, a gente faz tal dia, porque ele também trabalha, né? Só que eu fiquei, todo dia eu perguntava assim para ele, você não voltou atrás não, né? Você vai fazer assim, né? Parecendo uma criança, sabe? Por quê? Porque ele não é assim como mais o caçula, já é mais assim como eu, né? Mais dado e tudo mais. E não é que ele fez? A gente fez sobre Deus, sobre ateísmo. É um vídeo que eu gostei, eu amei de ter feito, amei, ele também gostou, mas não tem visualização. Vamos Porque eu, fazer assim. se eu ficar conhecido, depois de casa Ana Sofia. Eu quero que você me mande esse link para que eu poste aqui nas minhas postagens, para o pessoal também que está assistindo poder ver esse filme, essa entrevista. Então, nada melhor do que já expor aqui o link para que o pessoal acompanhe e veja. Né? E aí vamos ver depois os comentários acima da entrevista que você fez. E outro detalhe também, para não passar batido, como você falou em pet, eu tenho alguns pets aqui. Eu tenho o bode, né? O bode, amo. Rua, e meu pet que eu tenho hoje aqui é um cacto, né? Que representa aqui o nosso. Representa aqui a Paraíba muito bem, mas não significa dizer que é só o que tem cacto, não. A Paraíba ela tem muita coisa, mas muito bom de ouvir isso, essa história. E é assim que se começa mesmo. Eu comecei mais ou menos assim. Foi um arremedo de um podcast. Foi o melhor podcast que eu fiz por enquanto foi o que eu fiz com meu filho, né? Porque eu achei legal, assim, isso que eu fico pensando. Eles me amam tanto que eles entram nas aventuras comigo, entende? Eu sei, eles não são youtubers, acho que jamais seriam, mas eles sempre falam para mim, mãe, a gente quer te ver feliz. Sempre eles falam isso. Então, seja lá o que for que eu escolhi para minha vida, eles vão sempre apoiar, sabe? Eu achei bem bacana essa entrevista. Aí já é bom de ouvir, né? O nível, acredito que foi maravilhoso de conversa. E emoção, teve emoção nessa entrevista? Nossa, Deus. Eu sou muito babona, né? Eu babo, assim, com os meus filhos e para mim, eu falo para eles que eles são pós-adolescentes, né? Eu não consigo vê-los como homens, já são homens, né? Formados, pais de família. Não pais de família que não são pais, né? Mas homens de família e tal. Mas foi muito bom, eu me emociono, às vezes eu vou abraçar, e a gente fez foto assim, um de costa para o outro, assim, sabe? Depois você vê lá, ficou bem legal. Ai, bom de ouvir essas histórias. Isso é que é legal num podcast. Essa troca de energia que a gente sente e de experiências que a vida nos traz, né? Cada história que a gente escuta, que a gente está ali
ouvindo, vem um monte de aprendizado. Deixa a dica para você que realmente faça seu podcast, que é maravilhoso. Aí eu digo, não tem dinheiro que pague você ter a oportunidade de bater um papo como eu estou batendo aqui com você. Eu estou sentindo sua presença aqui comigo no estúdio, mas não significa dizer que eu não voltei, viu? Essa é a primeira de muitas entrevistas que vamos ter, inclusive aqui, tomando café da manhã, e a gente batendo um papo, fazendo um debate, porque você já está mais de convidado toda hora. Marina, queria saber uma coisa que eu acho super importante, pelo menos para mim hoje, como participante dessa rede social, e acho que de poder contribuir um pouco com a sociedade de alguma forma, com informação verdadeira, com algumas reflexões. Queria saber de você. Você acha que isso traz um peso para você? Porque é uma responsabilidade, sim, muito grande de influenciar pessoas. Ou você acha que isso não é nada demais, que a gente não precisa medir muito o que a gente vai falar, que a gente só tem que falar? Me responde essa aí, porque é importante até para mim. Você é uma grande referência para mim. Oh, meu lindo, obrigada. Imagina quem sou eu. Mas olha, deixa eu te falar. Essa pergunta sua é uma pergunta muito interessante e talvez seja a mais importante até agora para mim, porque dá aso, né? Dá oportunidade para a gente comentar e refletir. Eu acho que cada um de nós influenciamos um tanto de pessoas. Uns influenciam mais pessoas, outros influenciam menos, dependendo do âmbito onde a pessoa está e o leque de pessoas para quem essa pessoa está falando, né? Falando, ou não precisa às vezes falar, né? Dando exemplos bons ou maus. Na verdade, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande, com o qual eu me preocupo bastante, a ponto de, nesse caso, Ana Sofia, não falar muitas vezes, mesmo sabendo que eu não vou ter visualizações, mesmo sabendo, e vou te falar por quê. Eu até já tive a oportunidade de conversar isso com a doutora Gabriele, numa das nossas lives, né? Nós estávamos conversando na própria live. Eu sempre me preocupei em dar um bom exemplo enquanto advogada, principalmente porque o advogado é um profissional muito mal falado, infelizmente, né? Eu até entendo por quê, né? Porque muitos colegas dão motivo, mas fato é que a esmagadora maioria é feita de advogados corretos, advogados que têm lisura, advogados, enfim, que estão ali fazendo o melhor que podem, né? E agindo da melhor maneira também. Fazendo o seu trabalho, o seu papel. Mas não é só, claro, advogados, mas advogado é uma das profissões mais, eu acho, mais malquistas. E aí eu sempre achei, desde que eu me formei, eu já era assim, eu me formei numa época em que havia poucos advogados, não era como hoje. Era numa época em que advogado tinha até um certo respeito mais do que hoje, mas já era mal afamado, muitos deles. E aí, o que acontece? Eu comecei a achar que eu tinha esse peso, essa missão de ser melhor do que eu já queria ser, no sentido de honestidade, no sentido de lisura, de transparência, para que as pessoas vissem que não é bem assim, como a sociedade conheceu, com essa pecha, né? E eu sempre me esforçando muito, né, para fazer o melhor possível. Se eu percebia que alguma coisa não estava clara, eu queria me explicar muito e falar e tal. Isso até trouxe um certo desconforto, né, porque parecia que eu queria me explicar muito, mas tudo tudo é desse jeito, para trazer uma transparência maior, enfim, aquela coisa, né, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer honesta. Com o tempo, com o amadurecimento, eu fui percebendo que eu não tinha essa missão, que eu tinha que fazer o meu melhor, porque eu era o meu papel na sociedade, é o meu papel. Mas não porque eu tenho que trazer uma boa fama para outros colegas, entende? Cada um que tem que fazer o seu melhor. Mas fato é que essa mentalidade veio comigo para o YouTube. E aqui sim, eu acho que mais do que nunca eu tenho que ter essa preocupação.
porque eu li uma frase outro dia que diz assim, não desista nunca, porque sempre tem alguém se inspirando em você. Então, você imagina, né, eu tenho poucos inscritos, mas dou valor a cada um deles. Mas eu sei que, às vezes, uma fala minha pode ser mal interpretada, né, e, eventualmente, é mesmo, né, por falta de conhecimento das pessoas, enfim, ou porque eu não soube me expressar, mas no quesito de inspirar mesmo, eu acho, assim, é bom, é perigoso, entende? A gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que ter a medida, né? E ter a medida, saber a medida exata é o mais difícil de tudo, né? Muito interessante sua resposta, e eu uso muito desse princípio, né? Que a gente tem que realmente ter responsabilidade no que a gente vai falar. E você falando assim, eu tenho poucos inscritos, são 7.000 pessoas. Você já pensou colocar 7.000 pessoas e você está com o microfone falando? Às vezes o que a gente nem visualiza não parece ser, mas eu acredito que o alcance é muito. Para uma, porque uma você pode mudar a vida de uma dentro dessas 7.000. Então, realmente, é como você falou, a gente se responsabiliza sim. E pelo menos, eu particularmente, eu levo muito a sério. E por isso que eu tento trazer sempre a verdade, né? Para que a gente possa não se comprometer. Não com as pessoas, mas sim com a gente mesmo. Eu sei que Isso. eu conheço, eu sei que você é uma mulher de princípios. Então, muito mais vai lhe doer como pessoa de que a qualquer outra pessoa que você atingir que não concorde com alguma coisa que você falou. Mas, Marina, a gente já está aí, já passou dos 45 do segundo tempo, mas eu venho com uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, até porque foi um prazer aqui a gente estar batendo esse papo rápido e que ele se estenda mais e mais vezes, e em mais lives, e presencialmente. Mas a gente tem vivido um momento que está histórico, que é o caso da menina Sofia. Então, como somos, acredito que embaixadores da causa, eu me titulo assim, e titulo vocês, mulheres, que a gente selecionou, porque estão na linha de frente de tentar contribuir e solucionar o caso de alguma forma, que seja de forma positiva ou negativa, mas que se tenha uma resposta concreta e verdadeira do que de fato aconteceu com a menina. Então, diante de tanta polêmica, de tanta coisa ruim gerada, também de algumas coisas boas, porque trouxe também muito ensinamento, eu queria saber da sua opinião. O que é que realmente você acha que aconteceu com a menina Ana Sofia? O que você acha que aconteceu com o suposto algoz dela? E o que é que você acha que vai acontecer aí daqui para frente? Como é que vai se comportar a polícia, Ministério Público e todos os órgãos envolvidos na questão desse caso Ana Sofia? Ele vai ser mais um que vai cair no esquecimento ou ele vai ter resolução e a gente vai finalmente saber de toda a verdade? Olha, é bem difícil falar, não porque é o caso Ana Sofia, poderia ser qualquer outro caso que tenha essas mesmas matizes, essas mesmas nuances, né, os mesmos elementos. E também fazendo uma ressalva de que eu não tive acesso aos autos do processo, do inquérito policial. Então, realmente é o que eu acho, diante da minha experiência, diante do que eu me baseio sempre no que a polícia disse, né? Então, feita essa ressalva, eu posso dizer para você assim, mas é só achismo. Eu acho que não tem mais ninguém além do Tiago, acho que não tem mais ninguém, acho que foi ele, tá? Foi ele mesmo. Estranha a atitude dele de cometer esse suicídio, né? Isso eu tenho uns poréns aí com relação a essa questão. Mas acho que foi ele, que ele foi mesmo um lobo solitário. Acho que a família dele sabe, no mínimo, sabe o que houve, sabe? Porque se não sabe o que houve no momento, mas acompanhou depois, porque uma família não é só no momento, né?
Tem o antes, o durante e o depois. É uma família que já convivia com ele e continuou convivendo depois, até que ele fez o que fez, né? Se é que fez mesmo. Então, assim, eu acho que é isso. As pessoas não querem aceitar, né? Elas não querem aceitar, mas, na verdade, vai ficar o que a polícia concluir, vai ser aquilo. Não tem o que fazer no caso da Ana Sofia, mas eu não vejo que possa ser feito, né? A gente tem que ser... É assim, a verdade, ela não tem aquele charme, né? A verdade não tem glamour, né? É aquela coisa da navalha de Ockham que a gente sempre fala, né? A verdade é simples, ela não grita. A verdade não grita. Mas as pessoas, elas querem coisas que retumbem, né? Que façam barulho, que deem um clamor e tal. Então, mas é isso que aconteceu na minha avaliação. O que deve acontecer, também, segundo a minha avaliação, pelo que eu acompanho, caminha para o arquivamento do inquérito, porque se a única pessoa que foi alvo da polícia não está mais entre nós, vamos dizer que não esteja mesmo, não tem o que seguir, né? Só se entrar uma outra pessoa agora, essa altura do campeonato, a polícia vai colocar outra pessoa na berlinda para dizer, olha, essa é uma pessoa de interesse? Não vai. Então, se você pensar que é só aquela pessoa e aquela pessoa não existe mais, ali encerra. Ah, mas a menina está desaparecida. A polícia não concluiu que ela está desaparecida. Para a polícia aconteceu lá o pior. Mas vamos dizer que ela esteja desaparecida, porque oficialmente ela ainda não foi concluído o estado civil dela, né? Não é o estado civil, né? A situação dela perante a lei. Ela continua desaparecida. Então, o inquérito talvez até continue por um tempo, porque não vai ficar eternamente como desaparecida, vai chegar uma hora que a família vai pedir a declaração de ausência, porque juridicamente ela é uma pessoa ausente, e mais para frente vai ser presumida o falecimento, né, para não falar a palavra correta. É assim que eu acho que vai ser esse desfecho. O que me amarga a alma, sabe, nesse caso, é saber que as pessoas só pensam nesse caso. As pessoas, elas, que nem muita gente fala assim, ah, mas o caso dela serve para outras crianças, tá, se serve, por que não vamos falar de outras crianças? Ela merece? Merece, mas e as outras crianças? Então virou meio que um fetiche quase, sabe? Eu sei que é a minha opinião. Eu acho que o nosso olhar deveria estar para todos os lados, para todas as crianças, porque não tem criança melhor do que a outra, né? Então eu acho que a gente deveria capilarizar melhor o nosso olhar e não convergir apenas para um caso. E que muitas vezes acaba, sim, atrapalhando o trabalho da polícia, dependendo de como é veiculado. Sabe, eu acho, sim, que pode atrapalhar. Eu agradeço sua opinião. Fico feliz de ter lhe recebido. Acredito que nossos seguidores aqui, os seus seguidores, amaram poder lhe conhecer um pouquinho mais. É bacana a gente trocar essa experiência, a gente poder falar um do outro. É gratificante ter hoje no meu hall de amizade uma pessoa como você. Marina, eu não podia deixar de lhe agradecer e de lhe parabenizar, que você é símbolo dessa grande mulher que todos olham, que todos procuram, porque você é símbolo de renovação, você é símbolo de perseverança, você é símbolo de amor ao próximo e você é símbolo de paz. Você transmite paz nas suas palavras e todos da internet, com certeza, só tem a agradecer todo esse amor que você dedica ao caso Ana Sofia e aos demais casos também. A gente tem que formar realmente um exército para poder mudar um pouquinho do mundo, mas se cada um fizer um pouquinho como você tem feito, com certeza as coisas vão melhorar. E eu, como seu amigo, como seu fã, como uma pessoa que lhe admira demais, eu vou fazer um pedido por todos. Realmente não deixe nunca de se comunicar com a gente, porque você traz paz. Acho que eu vou encerrar, acho que da melhor forma possível. Seu apelido não deveria ser Liz, mas deveria ser Marina Luz. Ah, Aí meu Deus, que ficaria perfeito. fofo, que gentil.
Olha, eu quero agradecer de novo, né, mais uma vez, reiterar meus agradecimentos, porque é uma honra bem grande estar aqui, né? Nossa, nem tenho palavras. E assim, só para concluir, né, uma coisinha que eu esqueci de falar. Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter pelo caso da Ana Sofia é respeito. Porque respeito, às vezes a gente nem precisa ter amor, não. Se a gente tiver respeito, a gente já terá chegado bem longe. Respeito, em todos os sentidos. E uma outra coisa também quando eu faço de uma forma, Júlio, e acho que você faz assim também, de tal forma que eu consigo dormir. Eu durmo em paz, sabe? Porque eu sempre penso na questão de princípios, eu sempre lembro de... Tenho meus irmãos também que eu amo, mas quatro figuras que eu penso muito quando eu vou tomar atitudes na vida, são as 4 pessoas com quem eu tenho mais cuidado. São meus pais, que já se foram, eles se foram quase juntos, quando eu tinha 25 anos, e os meus filhos. Então, se a minha bússola são essas 4 pessoas. Se eu faço alguma coisa que eu fico em paz com relação a Deus e essas 4 pessoas, eu durmo, estou tranquila, entende? Eu não me preocupo, eu sei até onde eu vou. Então, por exemplo, eu sei que, olha, eu não vou até aqui, porque se eu fizer dessa forma, eu vou contra, como você disse, contra você mesmo, contra Deus, contra seus pais, né, sua família. Então, esse é o meu norte, né, é assim que eu me baseio. Então, voltando, eu quero de novo agradecer muito esse convite, muito, muito chique, muito especial, né, um convite muito legal. Achei legal a sua iniciativa, né, as mulheres maravilhosas que você já trouxe, que ainda vai trazer. E eu quero agradecer a sua audiência, né, essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco mais de mim, é bem bacana. Gostei muito, muito dessa experiência, viu? Obrigada mesmo. Muito obrigado, venha mais vezes, a gente vai estar aqui sempre em contato com você e de portas abertas para me receber, para tomar um café, isso no sábado, ou um drink na terça-feira, e a gente falar coisas maravilhosas da vida, porque a vida merece isso. Eu vou encerrar aqui esse papo hoje, vou agradecer a todo mundo que está aí ao vivo, nossos colaboradores que estão aqui, nossos o pessoal que aí fica fazendo toda a parte do chat. Meu muito obrigado a todo mundo. É muito bom estar com vocês. E vou deixar aquele parabéns especial para as mulheres. E já convidar para que próxima sexta-feira esteja conosco, porque a gente vai ter outro bate-papo com outra pessoa especial que está aí em evidência também na internet e nessa corrente do bem. Essa corrente agora para ajudar a Ana Sofia e também para ajudar todas essas outras crianças, mulheres que sofrem algum tipo de problema, algum tipo de assédio, qualquer coisa desse tipo. Então, estamos juntos nessa luta, doutora Marina. Agora encerro com a doutora Marina, para que nem todo mundo fique tão íntimo, até porque só eu que sou amigo. Sinta-se amada, sinta-se Amigos abraçada. para sempre. Amigos para sempre. Estamos juntos para toda a vida. Obrigadão. Obrigada, Cheiro no pessoal. coração. Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.